O anime de hoje conta a história de Fujimiya, que conquista a menina mais popular da escola, o que deixa todos com inveja. O nome desse anime é Otonari no Teshi-sama e é muito bom. Espero que vocês gostem, bora lá pro vídeo. O anime começa com o nosso protagonista Fujimiya encontrando uma garota sentada em um balanço. Vendo que ela está na chuva, ele vai até ela e pergunta por que ela está sentada sem guarda-chuvas enquanto chove. Porém, ela responde que sua olho está ali e que não era nada demais. Para ajudá-la, o prota dá seu guarda-chuva para ela e sai correndo até sua casa. Já no outro dia, vemos o prota na escola todo resfriadinho. Então seu amigo pergunta o que aconteceu, já que ele estava com um guarda-chuva, e ele responde que deu para alguém. Depois disso, o prota vê a menina que ele ajudou e em seus pensamentos lembra que todos chamam ela de anjo, por ser muito bonita e popular. Após isso, o amigo do prota diz que seria bom ele arrumar uma namorada para cuidar dele e fica se gabando por ter uma. Chegando em seu apartamento, o prota encontra a menina que ele ajudou e fica surpreso. Indo até ela, a menina percebe que o prota está com febre e após ela insistir muito, o prota deixa ela o ajudar. Entrando na casa do prota, ela vê que sua casa está um chiqueiro e decide não ajudá-lo mais. Brincadeira. Ela vai trocar de roupa e manda o prota ir até o seu quarto. Já à noite, o prota acorda com a menina cuidando dele. Vendo que ele acordou, a menina diz que fez uma comida e que irá servir para ele. Após servi-lo, o prota fica impressionado por ela saber cozinhar. Ouvindo isso, ela diz que o prota deveria aprender primeiro a arrumar seu quarto, pois está um chiqueiro. Provando da comida dela, o prota diz que está muito gostosa, e ela fica feliz. Depois disso, o prota pergunta se ela havia brigado com o namorado, já que ela estava sentada na chuva naquele dia. Porém, ela responde que não tem namorado, e o prota pede desculpa por ter perguntado algo íntimo. Logo depois, o prota diz que deve ser muito trabalhoso para ela cuidar de um cara que ela nem gosta, e ela responde que é uma merda mesmo. Sim, ela literalmente respondeu isso, não tô brincando. Já no outro dia, o prota conversa com seu amigo e ele manda o prota começar a ter responsabilidade, o que deixa ele putinho. Andando um pouco, o prota encontra a menina que ele havia ajudado, sendo como sempre a mais popular dentre todas. Já em casa, o prota vai até a varanda e começa a comer uma comida ensacada. Vendo isso, a China, que é uma menina que ele ajudou, pergunta o que diabos ele está comendo e diz que irá mandar um pouco de comida de verdade a ele. Logo depois, ela vai até a casa do prota e entrega uma marmitex para ele. Começando a comer, o prota vê que é muito bom e devora tudo num instante. No outro dia, o prota leva a vasilha que ela havia emprestado para ele na noite anterior. Porém, inesperadamente, ela entrega outra marmitex para ele e ele agradece novamente. Depois disso, tem uma pequena time-lapse, onde mostra que a China continuou entregando comida ao prota durante vários dias. Na escola, o amigo do prota diz que ele é magrinho demais e que tem uma cara de morto, deixando o prota triste. Porém, seu amigo pergunta se o prota tem mudado sua dieta, já que ultimamente ele parece menos pálido, e ele só muda de assunto. Indo ao supermercado, o prota encontra a China também fazendo compras, e começa a ajudá-la. Após terminarem, o prota leva as coisas para ela e ela agradece. Já em outro dia, a China vai até a casa do prota e encontra o prota tentando fazer a limpeza dela. Vendo isso, ela insiste em ajudá-lo e ele acaba aceitando. Um pouco depois, eles iniciam a limpeza. Enquanto limpam, a China acaba escorregando e para ajudá-la, o prota acaba se jogando no chão para amortecer a queda, o que os deixa em uma posição muito inesperada. Após muito trabalho, os dois terminam de limpar e para comemorar, o prota e ela pedem uma pizza. Enquanto comem, o prota diz que é muito mais fácil conversar com ela fora da escola, já que é o único momento em que ela é sincera. Após isso, os dois terminam e antes da China ir embora, o prota agradece por tudo que ela está fazendo. E assim acaba o primeiro episódio. O segundo episódio começa com o prota encontrando a China. Vendo ela sentada, o prota pergunta o que havia acontecido, já que ela estava com um olhar perdido. Ouvindo isso, a China diz que não havia acontecido nada e manda o prota não se preocupar. Porém, o prota vê que ela está com o pé torcido e vai buscar algo para ajudá-la. Depois disso, tem a introdução e o anime volta com o prota ajudando a China. Primeiro, o prota pede para que ela tire sua meia calça e ela fica desconfiada. Porém, o prota explica que havia percebido que ela torceu o pé, o que a deixa impressionada. Depois dela tirar as meias calças, o prota ajuda ela colocando um pouco de gelo e enfaixando sua perna. Depois de terminar, o prota coloca ela em suas costas e a leva até em casa. Na escola, o prota aparece de short, já que ele havia emprestado suas calças para a China. Enquanto o prota e seu amigo conversam, um monte de meninos começam a mijar guaraná, gritando o nome de um cara chamado Kadowaki. Chegando em casa, a China leva um pouco de comida para o prota e também entrega a roupa que ele havia emprestado para ela. Após entregar, os dois conversam um pouco e na conversa, o prota diz que adoraria comer a comida da China feita na hora.
Ouvindo isso, ela disse que seria melhor que os dois dividissem os custos e que assim ela cozinharia na casa dele. Ouvindo isso, o Prota diz que fazer isso seria uma boa, porém pergunta a ela se ela não tem medo dele fazer alguma coisa. Ao ouvir isso, a China diz que não, já que se ele ousasse fazer algo, ela esmagaria os ovos dele no mesmo momento. No outro dia, os dois aparecem já se ajudando. Depois de fazer as compras, a China vai cozinhar e manda o Prota ficar sentado enquanto ela prepara. Vendo que o Prota está olhando muito para ela, a China pergunta se o Prota não está pensando nada de errado, e ele fica todo constrangido. Após a China terminar de cozinhar, o Prota fica impressionado com a quantidade de comida deliciosa que ela havia feito. Depois de provar, o Prota diz que está muito gostoso, o que deixa a China muito feliz. Terminando de comer, o Prota vai ajudar a China a lavar os pratos. Enquanto lavam, o Prota pergunta a China se ele não é muito sortudo, já que uma menina que nem gosta dele está cozinhando para ele. Ouvindo isso, a China responde que só está cozinhando porque acha o estilo de vida do Prota muito ruim. Na escola, o amigo do Prota fica impressionado pelo Prota ter conseguido ficar entre os 30 melhores da sala. Então o Prota diz que conseguiu isso por não ficar preocupado em namorar enquanto estuda. Depois disso, a namorada do amigo do Prota chega e manda o Prota arrumar uma namorada, para que ela possa se tornar amiga dela. Chegando em casa, o Prota encontra a China com alguns papéis na mão. Vendo isso, o Prota pergunta o que ela está fazendo. Então ela responde que está conferindo as provas e que também tirou nota máxima. Impressionado, o Prota pergunta como ela consegue fazer aquilo. E ela diz que já havia estudado até as coisas que cairão no próximo ano. Quando estava prestes a ir embora, a China acaba deixando sua identidade cair. Vendo isso, o Prota pega e a entrega. Surpreso, ele vê que o aniversário dela é daqui 4 dias. Já no outro dia, o Prota pergunta a China se teria alguma coisa na qual ela gostaria de ter. Então ela diz que quer uma pedra de afiar. Ouvindo isso, o Prota pergunta se ela é realmente uma estudante, e ela responde que ele não deve esperar que ela haja como uma estudante típica. Na escola, o Prota pergunta ao seu amigo que tipo de presente ele deveria dar a uma menina. Então, ele responde que algo pequeno e consumível seria o ideal para um presente. A caminho de casa, a namorada do amigo do Prota começa a fazer um monte de perguntas sobre quem é a menina que o Prota vai dar o presente. E ele apenas pergunta qual presente ele deve dar a ela. Ouvindo isso, a namorada do amigo dele responde a mesma coisa que seu amigo já havia dito. Algo pequeno e consumível. Ouvindo isso, o Prota implora para que ela o acompanhe em uma compra. E após muita insistência, ela aceita. Já no dia do aniversário da China, o Prota dá os parabéns a ela e a entrega uma sacola. Surpresa, a China pergunta como ele sabia e ele diz que havia descobrido pela identidade que ela havia deixado cair no outro dia. Ao abrir, ela encontra um hidratante de mãos e também o urso, o que a deixa muito feliz. Após apreciar o seu presente, ela agradece e diz nunca ter recebido algo daquele tipo de alguém. Surpreso, o Prota diz que por ela ser popular, ele achava que ela ganhava muitos presentes. Porém, ela responde que nunca havia dito seu aniversário para ninguém, já que odeia essa data. Ela também diz que não aceita presentes de estranhos e que por isso normalmente rejeita. Curioso, o Prota pergunta o porquê dela aceitar o presente dele. Então, toda envergonhada, ela responde que é porque ele não é mais um estranho. E assim acaba o segundo episódio. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum dos resumos que eu trago aqui. Até a próxima, falou!